Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre por que governar, educar e curar são três profissões impossíveis para o Freud. Pessoal, essa frase famosa, né, educar, governar, curar, são três profissões impossíveis, aparece pelo menos em dois lugares na obra do Freud. Vou falar um pouquinho desses dois lugares, mas é uma ideia que circula na obra do Freud de maneira meio que intuitiva, né? Vamos tentar examinar isso. Queria que vocês me ajudassem também a interpretar, né, qual o sentido dessa frase, né? Eu acho que alguns são evidentes para a gente, mas queria ver o que vocês pensaram já ao longo desse tempo aí que vocês estão estudando psicanálise também, se já tem outras ideias, enfim, outras interpretações além das que eu vou trazer aqui. Me ajudem comentando, curtindo, compartilhando aí para quem tiver mais ideias sobre essa frase curiosa. A primeira vez que o Freud utiliza essa frase, até onde eu sei, é num prefácio à Juventude Desorientada de um autor chamado August Eichhorn. Esse prefácio de 1925, então, né, uma citação já tardia, razoavelmente tardia na obra do Freud, né, 1925, e a discussão, claro, é sobre esse livro, né, que trata sobre a educação, a juventude desorientada, ou seja, adolescentes e crianças mais difíceis, né, que são mais complexas de atingir as orientações, a educação, difíceis de serem governadas, num certo sentido também. Estamos pensando aqui nas tendências antissociais, sobre as quais o Winnicott vai falar mais tarde também. Então, a primeira interpretação, né, pensando nessa frase que aparece no segundo parágrafo do prefácio, minha cota pessoal nessa aplicação da psicanálise foi muito leve, a psicanálise à educação, né? Em um primeiro estágio, aceitei o bon mot, né, a frase pronta, o clichê, que estabelece existirem três profissões impossíveis: educar, curar e governar. Aí o verbo aqui do Freud é kurieren mesmo, tá? Assim, não é psicanalizar. Depois, lá no texto Análise Terminável e Interminável, Freud vai falar da análise mesmo, né? Do analisar como profissão impossível. Mas aqui, curar talvez seja um verbo interessante para a gente pensar num dos sentidos para essa frase, né? Então ele continua nessas três profissões impossíveis e eu já estava inteiramente ocupada com a segunda delas, né? O curar. Então o Freud está aqui, só joga essa frase, né, no ar e não explica muito por quê. É um pouco pela evidência, né, do sentido dessa frase. Quando a gente pensa em educar, curar e governar, a gente está lidando sempre com o sujeito humano e a sua singularidade. Então, o primeiro sentido dessa frase para mim é impossível controlar de forma absoluta o desejo humano. Impossível ensinar a alguém como desejar, ou o que desejar, de que modo ou o que desejar. É impossível, se a gente for parar para pensar, num controle absoluto. Essa ideia que seria um tanto o centro, né, das políticas fascistas, né, controlar de maneira absoluta a mente e os corpos do sujeito, né? O Foucault vai trabalhar bastante isso, né, nessas maquinarias, lá em Vigiar e Punir, um livro maravilhoso do Foucault, né, de como nós somos disciplinados, docilizados, né, nosso corpo e nossa alma docilizado até o mais profundo, né, das nossas engrenagens também corporais, né, da nossa alma. A gente é de fato disciplinado e docilizado o tempo inteiro, né, por essas várias instituições que o Foucault descreveu muito bem em Vigiar e Punir. A família, o trabalho, a religião, enfim, instituições que a todo tempo estão tentando nos governar, estão tentando de alguma maneira nos disciplinar. Mas sempre escapa alguma coisa, né? O próprio Foucault vai chamar isso de contraconduta, né? Em vários cursos dele, ele vai mostrar que tem inclusive esses excessos provenientes da educação, né? É um capítulo interessantíssimo do Foucault, que ele vai mostrar que o excesso da educação, inclusive, gera um monstro, né? O exemplo notável dele, de contraconduta, por exemplo, é numa educação cristã,
Se você leva isso ao extremo, você vai, por exemplo, criar anacoretas, pessoas que vão para o deserto e viram meio que santos e ficam em jejum, delirantes, né, tentando encontrar e serem eles mesmos encarnações de Jesus Cristo. Isso seria, de alguma maneira, a falha no sistema educacional do cristianismo, né? Se todo mundo se tornasse efetivamente, né, um santo que vai para o deserto e que fica, né, delirando sobre o pecado, etc., isso seria uma falha na educação, no certo sentido. A gente quer que funcione até certa parte, né? Mas não exageradamente, etc. A ideia aqui, pensar que governar, educar e analisar é impossível, tem a ver com isso. O desejo não é capturado por completo. Primeiro, porque ele é absolutamente singular. Então a gente está pensando num outro aqui do governo, né? Um outro da moralidade, um outro da regra social, que seria universal, do instinto, da natureza, da religião. Esse universal que esses lugares colocam, esse universal é absolutamente impossível de atingir, porque todos nós temos nossas singularidades. Então a primeira razão aqui dessa impossibilidade é por conta da singularidade. Né, apostaria aqui minhas fichas, né, nessa interpretação particularmente simples, né, dessa frase do Freud, porque é isso. Quando eu vou governar, eu estou lidando com uma pluralidade imensa de desejos, de projetos, de crenças. Eu estou lidando com uma série de sujeitos que tornam impossível fazer uma política agradar a todo mundo, disso ser efetivo para todo mundo, que todos se adequem e se comprometam, né, com aquilo que eu estou efetivamente querendo fazer avançar em termos de política. A gente vê isso em termos práticos, né, quando a gente vai escolher candidatos num contínuo político, né, da esquerda, da direita, como que a gente se divide e questiona, né, os métodos para atingir objetivos que às vezes possam até ser os mesmos, né? A gente quer progresso econômico, a gente quer emprego para todo mundo, bom trabalho, etc. Mas assim, os métodos que as pessoas propõem para atingir isso são diferentes e a gente luta e, né, e se atrapalha, enfim, para tentar definir o que é o melhor caminho, né, para atingir esses objetivos. É interessante notar, pessoal, que esses três verbos, né, psicanalizar, governar e educar, num certo sentido, principalmente a partir de uma perspectiva Foucaultiana, eles levam para um mesmo lugar. Muita gente critica essa leitura do Foucault, mas eu particularmente gosto muito e concordo muito com ela. É muito possível, pessoal, pensarmos nesses três verbos juntos: psicanalizar, governar e educar. A partir de uma perspectiva Foucaultiana, a ideia aqui é que uma psicanálise bem feita é sempre um processo de subjetivação que aconteceu. A psicanálise surgiu no final do século XIX, começo do século XX, como parte da psicologia, como um dispositivo burguês, um dispositivo europeu que estava direcionada à escuta de pessoas que estavam sofrendo. Quais pessoas? A burguesia. E essa escuta servia para quê? Para encaminhar, organizar de alguma maneira aquela subjetividade que estava funcionando mal. Né? E esse mau funcionamento tinha que ser corrigido. Vejam, está aparecendo aqui num prefácio da educação das crianças desorientadas. Quando o psicólogo, o psicanalista somos chamados a frequentar a escola, as instituições prisionais, consultórios, de alguma maneira esse chamado tem a ver com esse desejo de reorientar a juventude, né, as pessoas, etc. Críticas a essa visão são muito bem-vindas. A ideia de que a psicanálise, a psicologia não podem ser ortopedias, não podem ser moralistas, não podem ser violentas com relação à não escuta da subjetividade singular de cada um. A gente deve desconfiar fortemente dessas grandes instituições que querem impor universais às pessoas de maneira singular. Então, esses universais, como por exemplo, as pessoas devem ser heterossexuais, porque essa é a natureza humana. A gente desconfia desse tipo de frase que hoje, a partir da psicologia e da psicanálise, a gente sabe, é absurda, ela não faz sentido nenhum. Esse moralismo, né, de como as pessoas devem transar, de como elas devem desejar, de como elas devem se colocar no mundo, ser no mundo, cada um vai ter que escolher a sua maneira. Então a gente está vendo aqui dois grandes polos em discussão.
A primeira, essa insistência da psicologia, da psicanálise, de que a gente está valorizando o singular. A gente está valorizando os percursos individuais de cada sujeito, por isso o impossível de governar, de educar, de psicanalizar. Por outro lado, a gente admite, com Foucault, eu pelo menos admito, não sei quanto a vocês, que todos esses processos da psicologia, da psicanálise, enfim, são dispositivos que fazem parte da subjetivação. Que seja a subjetivação burguesa, por exemplo, né? A ideia de que eu estou psicanalizando alguém, fazendo com que esse sujeito seja mais atento às suas engrenagens individuais. Isso interessa muito ao liberalismo, ao capitalismo, enfim, isso interessa à formação subjetiva que a burguesia quer implantar. Isso é subjetivação, isso não é o encontro da natureza humana verdadeira. Isso é uma engrenagem política montada pela burguesia. Nós somos singulares, é importante ler os nossos sonhos, por exemplo, como mensagens do inconsciente, como processos de formação dos nossos desejos, e não como revelação divina, por exemplo, né? Isso muda tudo. Isso muda completamente como vemos os nossos sonhos ou interpretamos os nossos desejos. E muda com objetivos políticos também, né? Então, esses processos de subjetivação estão no jogo, gente. Muito bem, o segundo momento que o Freud cita essas três profissões impossíveis juntas é em Análise Terminável e Interminável, texto de 1937, texto brilhante do Freud. Ele está discutindo aqui, né, o quanto que a análise vai, até onde ela vai, se ela termina, se não termina, quais são as condições de possibilidade para o término de uma análise, enfim, questão que vai atravessar toda a história da psicanálise, importantíssima para a gente pensar até hoje, né? As análises precisam terminar, elas precisam ter um fim, mas quais são as condições para isso, né? Como terminar uma análise, enfim, essa é uma questão fundamental desse texto aqui. E na parte 7 desse texto, no inicinho mesmo da parte 7, o Freud está discutindo aqui a individualidade do analista. Ele está comentando, né, que o analista precisa fazer a análise, porque isso ajuda muito a análise a andar. O fato do analista não fazer análise pode atrapalhar muito. É diferente de outras profissões, né? O médico pode ter, sei lá, uma doença no coração e ser um bom cardiologista, mas o analista precisa ter passado pela análise para a coisa funcionar melhor. Contra-transferência, a gente sabe, né, o Freud nunca admitiu demais assim a contra-transferência, não tem um texto, né, específico sobre isso. Ele vai citando aqui e ali, uma pedra no sapato do Freud, né, admitir a contra-transferência, mas é disso que ele está falando. A análise do próprio analista às vezes vai ocorrer ao mesmo tempo que a análise que ele está fazendo com outra pessoa, né? E isso é uma das dificuldades. Ele vai citar aqui no terceiro parágrafo da parte 7 desse texto o seguinte: detenhamos-nos aqui por um momento para garantir ao analista que ele conta com nossa sincera simpatia nas exigências muito rigorosas a que tem de atender no desempenho de suas atividades. Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões impossíveis quanto às quais, de antemão, se pode estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. As outras duas, conhecidas há mais tempo, são a educação e o governo. Então, olha a frase do Freud aqui, né? Quase parece como se a análise fosse a terceira dessas três profissões. Será que não é, então? Será que o Freud já mudou de ideia aqui? Eu acho que ele não mudou de ideia, assim, porque tanto é que esse texto aqui ele está falando, né, assim, num certo sentido, minha leitura do Análise Interminável é que a análise, num certo sentido, é interminável, né? A gente sempre vai esbarrar, né, no rochedo da castração e a gente vai ter que fazer alguma coisa para finalizar isso, mas com essa sensação de que não termina, né? A análise do sonho. É interessante ligar, por exemplo, esse texto à interpretação dos sonhos, né? A interpretação de um sonho também não termina, né? Ela termina no umbigo do sonho, diz o Freud, no reconhecimento do desconhecido, no reconhecimento daquilo que é mais enigmático, ou seja, no reconhecimento de que a gente tem que continuar a analisar.
O final da análise também. O final da análise indica que a gente tem ferramentas melhores para continuar a lidar com o nosso sintoma, mas a ideia assim de, nossa, eu vou terminar a minha análise, eu sou analisado, isso é um pouco absurdo do ponto de vista freudiano, porque seria como você dizer que não tem mais inconsciente, ou você não tem mais sintoma, ou você sabe tudo sobre o seu desejo. Isso é bastante absurdo do ponto de vista psicanalítico. A gente sempre tem esse resto, um resto que a gente não sabe, um resto que a gente precisa do outro e ser ouvido pelo outro para que a gente se ouça e de repente se dê conta de alguma coisa que nós mesmos não podemos perceber. O Freud termina essa parte 7 do texto Análise Terminável e Interminável de maneira lindíssima, né? É um parágrafo citado várias vezes. Faço questão de ler o finalzinho desse parágrafo aqui, só para a gente entender o ponto que o Freud quer chegar nessa discussão. Nosso objetivo não será dissipar todas as peculiaridades do caráter humano em benefício de uma normalidade esquemática. Nem tampouco exigir que a pessoa que foi completamente analisada não sinta paixões nem desenvolva conflitos internos. A missão da análise é garantir as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do eu. Com isso, ela se desincumbiu de sua tarefa. Ou seja, o Freud está falando aqui que é dar ao eu boas condições para manejar o desejo. Essa é a tarefa da análise. Ou seja, nunca termina, porque o eu também não está pronto sempre para lidar com o desejo, né? Ele sempre vai precisar se desfazer e se refazer, né? Traduzir e destraduzir as suas paixões que podem aparecer, inclusive de maneira nova, de maneira inédita, a partir da vida desse sujeito, né? Novas coisas podem acontecer, contingências podem vir a aparecer que não estavam previstas. Pessoal, se você me acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar, curtir, comentar. Ali, essa profissão aqui também é impossível. Ser youtuber é uma profissão impossível, porque a gente está sempre correndo atrás, né, de mais conversa, de mais pessoas, mais vídeos, né? Nunca termina. Então ajudem o canal a crescer, a tornar menos impossível essa profissão, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito. Gente, é só clicar o botãozinho aí da inscrição, se inscrevam, é importante pra gente. Qual interpretação a mais a gente poderia fazer aqui? Governar, educar e psicanalizar, né? A gente pode pensar no tempo, né? No tempo individual de cada um, principalmente com relação à educação e à análise, né? Mas aí a gente volta para a questão da singularidade. Eu só estou colocando um pontinho a mais, insistindo mesmo na singularidade como o ponto aqui que torna o impossível, né? Porque quando eu penso na educação, eu estou pensando na educação das pessoas, elas também exigem um certo tempo, né? Quando a gente vê as crianças na escola, cada uma vai ter seu tempo de aprendizagem. O que a gente gostaria é que todas seguissem aquela média, né? Assim, a média normal. Aliás, outro curso do Foucault maravilhoso, os anormais. Quando a gente faz as curvas normais da disciplina, do governo, a gente gera os anormais, que o Foucault vai situar pelo menos em 3 grandes lugares. Na educação, aquelas pessoas que não dão conta, né? Que são retidas, por assim dizer, pela engrenagem escolar. Né, aquelas que não dão conta de aprender, por quaisquer motivos que sejam, orgânicos, psicológicos, emocionais, sociais, elas estão fora da escola. Isso gera um problema, eles são os anormais, então novas escolas devem ser construídas, pensadas para essas pessoas fora da normalidade. Primeiro campo dos anormais, portanto, esse sujeito que não dá conta da escola. Segundo ponto, no que tange ao governo, efetivamente, o delinquente. O sujeito que não dá conta das regras sociais, ele se torna um delinquente, precisa ser capturado de novo por instituições normalizantes. A prisão, né, a família, a religião, enfim, instituições que tentam normalizar de novo aquele sujeito. Terceiro ponto, além do sujeito que não dá conta de estudar, por alguma razão, não dá conta de seguir as regras sociais, o aluno incapaz, o delinquente e, finalmente, o louco.
O louco é aquele que escapa também a essas regras da nossa moralidade. Não dá conta de seguir essas regras, e aí a gente tem também um contínuo enorme, né, gente? Como eu gosto de dizer, o humano habita o matiz, né? A gente habita as nuances, né, enormes do nosso comportamento. A gente não tem uma regra assim absolutamente enquadradinha, estruturadinha sobre como a gente deve se comportar. É claro que tem uma curva normal, né? A gente sabe mais ou menos, por exemplo, o tempo que uma criança precisa ter para aprender as equações básicas da matemática. A gente precisa também saber mais ou menos o tempo que uma criança precisa para aprender a usar o piniquinho, o banheiro, a controlar seus esfíncteres. E a gente sabe também, mais ou menos, o tempo que uma pessoa sabe, deve saber, por exemplo, para dizer a verdade, a mentira, se comportar socialmente, não gritar, não usar violência física em ambientes, né, não regrados para violência física. A gente sabe mais ou menos isso. A ideia é que algumas pessoas escapam a esses regramentos. Então, esses pequenos anormais que o Foucault vai descrever é o que torna impossível essas três profissões. Sempre vai aparecer a anormalidade. E o Foucault mesmo vai insistir. Que bom, porque é a partir disso aqui também que a gente muda os regimes de governo. É importante brincar um pouco com isso, no sentido de que é graças a esses anormais, a esses impossíveis, que a gente começa a perceber que esse governo está duro demais, essa educação está violenta demais, não está ouvindo as singularidades aqui, está muito violenta, temos que mudar. Então a lógica da insubmissão, a lógica da resistência, a lógica da não sujeição vai se dar também nesse impossível. Então o impossível é bom, num certo sentido. Pode ser bom, né? O impossível de analisar pode inclusive fazer surgir aqui pra gente, no campo da psicanálise, alguma coisa para a teoria se dar conta de que, a gente tá dando conta desse tipo de paciente aqui? Será que a gente vai ter que mudar a técnica? Pensem com Ferenczi, por exemplo, quando ele sugere a elasticidade da técnica. Pacientes psicóticos, a gente sabe dessa história na psicanálise, o Freud não dava conta dos pacientes psicóticos, anormal demais. Mas depois veio o Winnicott, veio a Melanie Klein, veio o Ferenczi, atender pacientes difíceis, borderline, mudando a técnica, tentando acolher esses pacientes que eram até então impossíveis. Então, o impossível é interessante, num certo sentido. Mostra, claro, a nossa falibilidade, a nossa impotência, o nosso desamparo. A psicanálise não vai dar conta de tudo, o governo não vai dar conta de tudo, não vai dar conta de tudo também a educação. A gente vai falhar. A nossa falibilidade vai aparecer nessas três tarefas, que é a tarefa de estar junto. Terceira interpretação, que está ali no Mal-Estar na Civilização. O Mal-Estar na Civilização é o texto brilhante do Freud, no qual ele está dizendo, em poucas palavras, é impossível viver junto. É impossível estar junto com o outro. A gente não dá conta. É como, na metáfora do Schopenhauer, que ele vai trazer porcos espinhos numa noite fria de inverno. Se a gente se aproxima demais um do outro, a gente começa a se espetar. Se a gente se afasta demais um do outro, a gente morre de frio. A gente fica nesse não lugar, no quase impossível de conviver. O meu desejo é diferente do outro. Por mais interseccionalidade que a gente possa pensar aqui, né, de classe, raça, gênero, enfim, como que a gente escolhe estar próximo dos iguais para evitar, né, essa heterogeneidade, a alteridade que nos incomoda. A gente vai apagando a alteridade, outro nome para o impossível. A gente vai apagando essa alteridade para dar conta de ficar com o outro, para suportar o outro. Isso é o impossível. Tá efetivamente com o outro, tá ali sendo governado e governando com o outro, né, fazendo um solo comum, por assim dizer, para o desejo humano. Voltamos para o ponto inicial. A questão é
como nós somos singulares e como é difícil encontrar um solo comum para pensar efetivamente em um espaço no qual a gente possa estar junto, sem tantos conflitos, sem os conflitos serem tão grandes que levem a gente a fazer aquilo que o Freud escreveu muito bem no Mal-Estar. A guerra, a violência, o assassinato, enfim, tudo que gera o horror do sadismo humano uns contra os outros. Então era isso, gente, assim, hipóteses, estou aqui em livre associação para falar dessa frase, é uma frase que convoca a gente, né? Então fiz uma leitura meio que Foucaultiana aqui do Freud, não sei o que vocês acham, vocês já pensaram em outras leituras, se conhecem artigos sobre isso, enfim, me digam o que vocês pensam, eu espero a resposta aqui de vocês, por que psicanalizar, governar, educar é impossível? Me digam aí o que vocês acham. Obrigado e até a próxima.